conhecido no mundo todo. A primeira geração conhecida como Core Valve começava com 18 frentes, a primeira geração ainda teve um frente um pouco maior, e ela já evoluiu para um dispositivo que hoje é chamado de Core Valve, mas na verdade o nome é Evolute R, que é a geração que nós estamos com ela no Brasil, que já passou por uma mudança drástica em termos de perfil, que é 14 frentes. Nós já estamos muito próximos de chegar na próxima geração, que é a Evolute Pro, que é um dispositivo autoexpansível reposicionável, que a Evolute também tem, mas agora vai vir com a saia. Então, esses dispositivos vão trazer muita melhora, como os senhores vão ver, e a gente vai discutir nos próximos slides. Esse slide aqui é para o final, desculpa. De imediato, eu vou parar de compartilhar minha tela e já vou passar para o Dr. Eduardo, nosso colega que eu já apresentei, para apresentar o primeiro caso. Eduardo, por favor. Vinícius, deixa eu só tentar já... Quando vocês tiverem minha tela, vocês já me falam. Vocês têm minha tela? Sim, Edu, pode continuar. Boa noite a todos. Vini, em primeiro lugar, Cleverson, obrigado pelo convite, Cristiano, e a todos que estão nos assistindo, nos acompanhando. Em primeiro lugar, parabenizar vocês dois pela iniciativa. Eu acho que essas reuniões serão muito proveitosas, é disso que a gente está precisando mesmo, ainda mais nesses tempos difíceis que a gente está passando. Bom, o que me coube, então, foi trazer para a gente discutir, inicialmente, um caso de dispositivo autoexpansível. Esse é o meu potencial conflito de interesse. Eu sou proctor, especificamente de uma das companhias, a Medtronic. Sem mais delongas, vamos direto para a discussão do caso. Então, o que a gente tem para discutir é uma paciente feminina de 85 anos, com 80 quilos, um índice de massa corpórea em torno de 32, previamente hipertensa, dislipidêmica, obesa, com a doença renal crônica em tratamento conservador, mas já avançada, do estágio 3 para 4, próximo de entrada em hemodiálise, frágil, mas a despeito de todo esse histórico, um paciente com a funcionalidade preservada, o grau de mobilidade ainda preservado, um paciente com toda a condição de investimento, do ponto de vista clínico. Foi admitida aqui no nosso serviço com quadro de dispneia em classe funcional 3 para 4, não tinha angina, não tinha síncope, não tinha outros comemorativos de estenose aórtica, mas o que marcava o quadro era principalmente o quadro de insuficiência cardíaca com dispneia em classe 3 para 4. Usava medicações até certo ponto habituais, usava lodipino e atorvastatina pelas doenças de base, e recentemente o cardiologista no consultório tinha iniciado furosemida já por conta desses sintomas de dispneia aos esforços. Do ponto de vista laboratorial, inicialmente o que chama a atenção é um clearance de creatinina de fato reduzido, uma creatinina de 1,5, configurando um clearance entre 30 e 35, hemoglobina de 12, plaquetas normais, um eletrocardiograma com ritmo sinusal e um padrão de strain, que é aqui bem dentro do habitual, para um quadro de estenose aórtica, e o ecocardiograma transtorácico, mostrando um átrio esquerdo de 42, as paredes do ventrículo hipertrofiadas, a fração de ejeção preservada de 75%, e aí na análise especificamente da válvula aórtica, uma análise bem compatível com a estenose aórtica degenerativa calcífica severa. Um grau de calcificação muito significativo pelo eco, área valvar em torno de 0,7, o pico de velocidade na via de saída 4,8, e os gradientes elevados, com gradiente médio acima de 40, 47. Na avaliação objetiva dos scores de risco de avaliação perioperatória, o paciente tinha um Euroscore hoje de 6,2, um pouco acima de 6, e um STS score, que cabe a discussão, mas de maneira geral ele consegue diferir um pouco melhor, selecionar um pouco melhor os pacientes valvulares, mostravam risco de mortalidade predito acima de 10% e para morbimortalidade acima de 30%. Então, em resumo, até o presente momento da apresentação, a gente tem uma paciente octogenária com disfunção renal significativa, com estenose aórtica importante e sintomática e com risco cirúrgico objetivamente elevado. Nesse ponto, esse caso já tem algum tempo de evolução, foi colocado para a família as possibilidades de tratamento, a família naturalmente não endossou a indicação cirúrgica pela maneira convencional. A gente apresentou a possibilidade do TAV e dessa forma a paciente foi incluída no nosso protocolo e a gente iniciou a seleção com os exames habituais para a seleção para TAV.
Só para a gente resumir, eu sei que a gente tem uma audiência grande, acabei de olhar, já tem mais de 100 pessoas no chat, certamente nem todos, uma grande parte não é de cardiologistas intervencionistas, mas para tentar resumir de uma maneira como a gente faz aqui no serviço, e na maioria dos serviços é feito dessa forma, eu acho que esse fluxograma não serve só para TAV, mas para qualquer procedimento invasivo que envolva implante de prótese. Primeiro, numa primeira fase, a gente se convence da indicação clínica. Para TAV especificamente, a gente se convence que o paciente de fato é portador de estenose aórtica grave e sintomática. A gente calcula e recomenda que se calcule objetivamente o risco para que a gente conheça melhor essas ferramentas, mesmo que a gente, do ponto de vista do julgamento clínico, discorde do número que vem na avaliação objetiva do score, mas é bom que a gente sempre tenha isso, inclusive em banco de dados, e que o paciente naturalmente não tenha nenhuma contraindicação objetiva para esse tipo de procedimento, para que a gente não indique um procedimento de maneira fútil. Essa primeira fase da avaliação a gente resolve com o exame clínico habitual, a anamnese, o cálculo dos scores de avaliação, avaliação de fragilidade e um ecocardiograma normal transtorácico. Não é necessário um eco transesofágico, por exemplo, rotineiramente para avaliação de estenose aórtica. Então, se o eco transtorácico tem uma janela boa, está definido que o grau de estenose aórtica é significativo, essa primeira fase da indicação clínica está superada. No segundo momento, a gente vai para uma avaliação da elegibilidade, da factibilidade anatômica do procedimento. A gente vai precisar entender como é a anatomia do paciente, desde o trajeto do acesso femoral ou de algum acesso alternativo até o coração, e da região do complexo valvar propriamente dito, para a gente entender o tamanho da anatomia do paciente, escolher de maneira adequada a prótese para aquele paciente. Avaliar se o paciente tem doença coronária associada, como a gente faria habitualmente para uma indicação cirúrgica de estenose aórtica, independente de ser TAV. Finalmente, a gente escolhe a prótese. Depois de superar dessa segunda fase, com 2 exames, a angiotomografia, que é o exame fundamental, e o cateterismo para coronariografia, que eu pus um asterisco, porque a gente já fez isso rotineiramente durante muito tempo. Hoje a gente pode até discutir, a gente não faz mais em todos os pacientes. Terminada essa fase da elegibilidade, aí sim a gente vai para a solicitação do procedimento. Para exemplificar, então, essa paciente foi submetida a uma coronariografia. A coronariografia tem uma aterosclerose incipiente na coronária esquerda, principalmente na região da circunflexa. Descendente anterior, tronco, não tem nada de significativo. Idem para a coronária direita, uma aterosclerose também incipiente, mas nada que chamasse demais atenção. No planejamento do procedimento, a gente passa para a realização da tomografia. E a tomografia talvez seja o procedimento mais importante dessa avaliação pré-operatória aqui, que a gente precisa gastar um pouquinho mais de tempo. Eduardo, Oi, Vini. antes de entrar na questão da angiotomo, eu já queria até levantar umas 2 questões aqui. Uma primeira pergunta para você e depois eu vou passar uma outra para o Cleverson. Nós temos uma audiência aí com diversos clínicos participando, como nós já comentamos, e eu queria que você falasse rapidamente sobre a estratificação de risco do STS. A gente sabe que os estudos começaram com a população inoperável, aqueles com STS muito alto, mas talvez numericamente as pessoas ainda se confundam quem são aqueles pacientes de risco intermediário, alto risco e baixo risco. Se você puder rapidamente falar sobre isso, depois eu vou endereçar outra pergunta para o Cleverson. Tá bem, Vini. Bom, então, do ponto de vista dos estudos especificamente para TAV, a gente tem esses estudos muito mais balizados e os pacientes categorizados em grau de risco, de acordo com o STS score para mortalidade. Nem o Euroscore 2, nem tampouco o STS para morte e mortalidade. Então, em geral, quando o trabalho classifica o grau de risco do paciente para inclusão ou não, é através do STS com a predição de risco para mortalidade. A maioria dos trabalhos, então, e a gente tira isso principalmente dos estudos Partner, da série Partner 1, 2 e 3, que são os principais estudos de TAV, sempre os primeiros divulgados. Os pacientes estão selecionados da seguinte forma: com STS de 0 a 4 é o grupo de risco baixo, de 4 a 8 os pacientes de risco intermediário e acima de 8% do risco de mortalidade são os pacientes considerados de alto risco. Os pacientes serem considerados inoperáveis nos trabalhos iniciais eram os pacientes que, além de terem os scores elevados, eles eram apresentados para as equipes cirúrgicas e recusados por pelo menos 2 cirurgiões, e esses eram categorizados como inoperáveis. Perfeito. Então nós temos uma senhora octogenária com STS de 10.2, ou seja, octogenária de alto risco.
acho que não tem muita discussão sobre a indicação de um procedimento menos invasivo, um procedimento percutâneo. Por isso, para mim, acho que já está claro. Cleverson, essa senhora de 85 anos tem um clearance de creatinina baixo, reduzido. Ela já está em estágio 3 para 4 de insuficiência renal, como o Eduardo mencionou. E aí já apareceram algumas perguntas aqui no chat, e a minha primeira é a seguinte. Começam a perguntar se, para planejar uma TAV, nós precisamos de fazer angiotomografia para todos. Se esse é um exame indispensável para o planejamento. Parece uma pergunta estranha, mas pode aparecer nesse cenário de paciente com insuficiência renal. E aí já levo para a pergunta que o Said está fazendo aqui no chat. Estendo para a realização ou não do cateterismo? Qual que é a sua opinião sobre o assunto? Bom, Vinícius, boa noite. Obrigado por essa iniciativa e por esse convite. Em primeiro lugar, em relação à angiotomografia, embora existam relatos e existam casos realizados somente baseados no ecocardiograma, e aí você tem que fazer alguns ajustes em relação à mensuração do anel, eu considero a angiotomografia hoje indispensável, eu e todos os colegas que fazem TAV, um exame indispensável para se planejar a TAV, uma vez que TAV é principalmente planejamento, e o nosso planejamento se baseia na angiotomo. Em relação à possibilidade de se fazer ou não cateterismo, a indicação ou não, essa é uma questão em aberto. Nós não temos consenso em relação a isso, nós herdamos dos casos cirúrgicos essa indicação absoluta de se fazer cateterismo pré-procedimento, mas hoje é uma decisão muito individualizada. Na minha prática, como eu tenho feito, e volto a dizer, isso não é consenso e não é uma regra. O paciente que não tem angina, tá, e muitas vezes um paciente muito frágil, e que a angiotomo descarte lesão de tronco, de lesões proximais de coronárias principais, que ela é capaz de fazer isso, nós muitas vezes prescindimos do cateterismo. Mas nas outras situações, em geral, nós temos feito, que ele adiciona algumas informações importantes. Portanto, não há consenso, mas em alguns pacientes você pode prescindir desse exame. Existem 2 trials correndo sobre essa questão, se isso impacta em desfecho ou não você fazer cateterismo antes da TAV. Ok, obrigado. Até para complementar, o Gustavo está perguntando se a tomografia contemplasse as coronárias, se a gente abriria a mão do cateterismo. Eu acho que é isso mais ou menos que você falou, né? Eliminando aí lesão em tronco, ósseo de coronária direita ou DA proximal, a gente pode pular. Mas lembrando também que o protocolo não é o mesmo, né, Eduardo? Fazer coronária e o exame para TAV, você acaba agregando um pouco mais de contraste. Então, isso tem que ficar claro que você acaba alongando e aumentando a quantidade de contraste no exame. Pode seguir, Eduardo, por favor. Ô, Vini, eu queria só, já que a gente entrou nesse assunto da tomografia, só fazer um comentáriozinho, que a tomografia para TAV, ela tem só um detalhezinho técnico para a gente não pensar, poxa, então por que a gente não resolve sempre a dúvida da coronária baseado só na tomografia, se a tomografia tem essa capacidade? Só tem um detalhezinho técnico que às vezes faz diferença. Para fazer a tomografia de coronária, como a gente sabe, a gente precisa beta-bloquear bem o paciente e ter esse paciente com a frequência muito bem controlada. E isso nem sempre é fácil de se fazer no paciente com estenose aórtica grave, sobretudo nesses que internam em ambiente de terapia intensiva, descompensados de edema agudo de pulmão. Então, muitas vezes a gente adquire a tomografia com a frequência que tiver. E se for possível para o radiologista fazer a avaliação das coronárias e entregar para a gente essa informação de que as coronárias são boas, a gente prescinde do cateterismo. Mas não é infrequente também a tomografia não conseguir definir nesse cenário. E aí a gente ainda tem que lançar a mão da coronariografia. Aqui, então, a gente tem a tomografia dessa paciente em questão. A tomografia na região da raiz da aorta. O que é que chama a atenção? Então, na primeira medida aqui, essa estrutura que a gente está medindo é o ânulo aórtico, que é essa estrutura virtual formada imediatamente abaixo da inserção das 3 cúspides. E esse, baseado no tamanho desse anel, que a gente mediu aqui com a área de 286 milímetros quadrados e o comprimento de 62 milímetros, muito baseado nessa medida, a gente vai dar os passos próximos para a escolha do tamanho do dispositivo. O que mais que chama atenção nesse caso especificamente? Esse paciente é um paciente que tem um grau de calcificação significativo que avança não só ao nível do complexo valvar, mas no subvalvar para a via de saída do ventrículo esquerdo e na altura do ânulo, que vai ficar em íntimo contato na lente. Direção à válvula mitral, né, Edu? Em direção à válvula mitral.
E na região da land zone, da prótese, onde a gente vai tocar a prótese pela primeira vez do paciente, que é no ânulo aórtico, a gente tem calcificações nodulares. Isso pode ter alguma importância mais para frente também na nossa discussão. Além disso, a gente consegue pela tomografia ver a altura da origem dos ossos coronarianos. Essa paciente tem 12 milímetros de altura das coronárias dos dois lados, coronária esquerda e direita. Além disso, a gente tem um padrão de calcificação da válvula um pouco assimétrico e uma medida dos diâmetros um pouco mais acima, no seio de valsalva, abaixo de 30 milímetros, em torno de 27, 28 milímetros de diâmetro médio. Com relação ao acesso, o paciente tem tortuosidade bilateral, mas também não é uma tortuosidade que chama muita atenção, e os diâmetros são bons, artérias livres de aterosclerose, com diâmetros todos eles acima de 7 milímetros. Mais para frente a gente vai ver a importância disso daí. Bom, aqui eu queria chamar a atenção para a gente fazer a nossa primeira pausa para discutir o planejamento do procedimento em si. Eu coloquei alguns tópicos, mas não para que isso ingesse a discussão, pelo contrário, só para estimular, mas se vocês também quiserem puxar algum outro tópico para a discussão do planejamento, também se sintam à vontade. Bom, caso muito interessante, uma senhora octogenária de alto risco cirúrgico, com uma calcificação importante, né, no anel se estendendo para a via de saída, e o que gera algumas preocupações em relação à estratégia do procedimento. Em relação à anestesia geral e sedação consciente, só para dar um resumo, de uns 2 anos para cá, essa estratégia de sedação consciente começou a ser utilizada aqui no Brasil. Significa basicamente não intubar o paciente, né, e não diminuir o grau de invasividade nos pacientes, para que esses pacientes muito mais idosos se recuperem mais rápido, saiam da UTI e tenham menos taxas de delírio. Todos os estudos que apareceram na literatura, isso já foi amplamente discutido nos congressos, mostram que não existe diferença em relação a desfechos duros, como mortalidade, você fazer a sedação consciente ou anestesia geral. Muda em relação à deshospitalização, você tira o paciente mais rápido do hospital, e isso parece ser interessante, mas em relação à mortalidade, essas coisas, não acaba interferindo muito. Na nossa prática, eu acho que a gente tem feito uns 70%, 80% de sedação consciente, eu não sei qual que é a experiência exatamente de vocês. E via de acesso, eu acho que não tem muito o que discutir, uma via de acesso boa, sem muito cálcio, e esse dispositivo permite um perfil muito baixo, né, de 14 frentes para navegar por via transfemoral. Proteção do acesso ou proteção contralateral talvez seja um dos temas mais controversos que existam hoje em dia em TAV. Eu conheço um pouquinho da prática de vocês aqui em relação aos moderadores e apresentadores, vai estar 50%. Eu sei quem protege, quem não protege. E pré-dilatação é outro tema interessante. Eu, particularmente, não pré-dilataria nesse caso. Em relação, indo para o vermelho, que é a escolha do dispositivo, Eduardo, eu vou linkar ao item de cima, que é a ruptura do anel. Tá? Resumindo a minha resposta, eu iria para um dispositivo autoexpansível nesse caso, pelo seguinte motivo. Além dessa calcificação, que pareceu preocupante e grande, se estendendo para a via de saída e para o complexo mitral, essa paciente tem um anel aórtico pequeno. Pelo que eu vi, tem uma área de 286. E eu fico muito preocupado em utilizar dispositivo balão expansível em áreas menores do que 300. Com esse grau de calcificação, então, para mim, seria inviável. Para mim, esse caso aqui estaria resolvido transfemoral, com proteção contralateral, sem pré-dilatação e com dispositivo autoexpansivo. Cleverson, seus comentários aí, por favor. É um caso que tem, eu acho, como principal consideração a calcificação da via de saída. É importante colocar que nem toda calcificação da via de saída é preditora de ruptura de via de saída ou ruptura da estrutura perianel valvar aórtico. Então, existe uma classificação quando você tem apenas um nódulo que se estende até 5 milímetros para a via de saída e que abranja menos de 10%, isso é uma calcificação leve. Não existe nos registros uma predição de que isso possa provocar ou estar associado à ruptura de anel. O que está associado à ruptura de anel são as calcificações moderadas a importantes. Então, 2 ou mais nódulos
acima de 5 milímetros, pegando mais de 10% de extensão, que é o que parece esse caso, a prótese balão expansível, principalmente se você fizer um oversizing muito agressivo, ela pode incorrer em ruptura da via de saída. Por outro lado, a gente sabe que a calcificação, ela aumenta a incidência de leak paravalvar, que foi um dos itens que o Eduardo colocou, nas próteses que têm menos força radial, por exemplo, a prótese autoexpansível. Portanto, você sempre está pesando a segurança e eficácia, o risco de uma ruptura de anel, risco de um leak paravalvar. Tão importante quanto escolher a prótese é escolher a estratégia adequada para cada prótese, e aí eu acho que o Eduardo vai demonstrar bem. Último comentário sobre oclusão de coronárias, que foi colocado aqui. Existe 12 milímetros ali para o tronco de coronária esquerda. Isso também depende do tamanho do seio de valsalva. Se eu tiver um seio de valsalva muito estreito, muito shallow, 12 milímetros com folhetos muito calcificados, eu posso começar a ter aumento de risco de oclusão. Mas aqui a gente parece que tem um seio de valsalva adequado, então eu não protegeria, porque não vejo e não existem dados que 12 milímetros aqui aumente o risco de oclusão coronária. Eduardo, se você puder seguir, por favor. Bom, Vini, então, obrigado. Essa coluna da esquerda, eu acho que já está bem superada, né? O paciente vem para sedação consciente, o acesso transfemoral não tem muita dúvida, proteção ou não, só responder uma pergunta que eu vi no chat agora do Gustavo Gama, se proteger sempre os pacientes obesos. Então, como você falou, isso é extremamente controverso. Aqui a gente já protegeu 100%, hoje a gente protege mais ou menos 30%, 40% dos acessos transfemorais quando é bifemoral. A gente protege sempre que o paciente tem algum grau de aterosclerose preocupante, que tem redução de calibre mesmo que as artérias sejam grandes, mesmo que as artérias sejam boas, ou dos pacientes obesos. Os obesos a gente protege sempre rotineiramente. Eu terminei focando aqui a minha discussão mais nesse segmento da direita, que é o que vocês mais comentaram também. Então, eu vou seguir por essa linha, que é a linha que naturalmente mais nos preocupou aqui no planejamento do caso. Então, como já foi falado por alguns de vocês, o Cleverson acabou de comentar, esse trabalho é um trabalho extremamente conhecido na comunidade da cardiologia intervencionista, do primeiro autor, um grande amigo nosso, Henrique Ribeiro, brasileiro, de São Paulo. Aqui, num grande registro multicêntrico internacional, se conseguiu avaliar quantas vezes acontece esse fenômeno de oclusão da coronária. De maneira geral, a gente entende, e o registro mostrou isso, que a incidência desse fenômeno é baixa, gira em torno de 0,4%, 0,5%, mas quando ela ocorre, a mortalidade intra-hospitalar é altíssima, acima de 50%. E tem alguns fatores preditores independentes dessa análise, e os fatores preditores independentes de oclusão de coronária nesse registro foram paciente ser do sexo feminino, o implante de prótese balão expansível aumenta o risco em relação a próteses autoexpansíveis, procedimentos tipo valve-em-valve, o ponto de corte da coronária ao redor de 12 milímetros, com seio de valsalva estreito menor que 30 milímetros. Somente do ponto de vista didático aqui, a nossa paciente sexo feminino, coronárias de 12 e 12 e um seio de valsalva em torno de 27 e 28. Com relação à dificuldade de lidar com o complexo valvar extremamente calcificado, o cálcio, ele nos faz preocupar com dois aspectos mais importantes. Aumenta muito nossa chance ao final do procedimento de leak paravalvar, porque o anel da prótese implantada fica muito distorcido e isso faz com que a gente tenha mais vazamento por ao redor do estente da prótese e ruptura de anel também. Falando especificamente de ruptura de anel, como a gente já sabe, já foi comentado aqui, esse é um fenômeno que acontece mais frequentemente com próteses balão expansíveis, próteses expansíveis por balão, do que com próteses autoexpansíveis. Um minuto para a gente explicar isso de maneira rápida. A prótese que é expansível por balão, que vai ser mostrada no caso na sequência, ela tem uma liberação de forma mais ativa. A gente calcula o tamanho pela tomografia, o tamanho da anatomia do paciente e baseado nisso a gente escolhe o tamanho do balão que vai insuflar a prótese, como se fosse um balão de estente de coronária. Então a gente ativamente insufla o balão e entrega a prótese. Se a gente calcular um tamanho desse balão grande demais, muito maior do que a anatomia do paciente, a gente corre um risco maior de ter problemas tipo ruptura. Então, o grau de calcificação, principalmente na via de saída, como o Cleverson chamou a atenção agora há pouco,
quando ele é significativo, pelo menos em graduações moderadas é importante, eles aumentam, eles são preditores de risco para ruptura de anel, e o grau de oversize, quer dizer, o grau de quanto maior você coloca a prótese em relação ao tamanho da anatomia do paciente, também aumenta esse risco para as próteses balão expansivos. Falando agora de cálcio líquido para valvar, aí o cálcio que interessa para o líquido não é apenas o cálcio do subvalvar. Aí toda a calcificação do complexo aumenta a chance de líquido, tanto a calcificação na altura dos folhetos, quanto a calcificação na via de saída, quanto a calcificação na altura do ânus, na lente zone da prótese. Todos esses graus de calcificação, quanto mais significativos eles são, maior a chance da gente ter líquido para valvar ao final do procedimento. Falando especificamente das próteses autoexpansíveis, que diferente das próteses balão expansíveis, elas têm uma forma de liberação, de entrega para o paciente mais passivas, é como se elas fossem molas que estão no estado máximo de deformação, encapsuladas dentro de um catéter. Quando a gente puxa essa cápsula, esse catéter para trás, a prótese de metal, nitinol, automaticamente, de forma espontânea, ele se expande. Então é uma expansão muito mais passiva, com a força de abertura naturalmente muito menor do que a prótese balão expansiva. De maneira geral, o conceito que a gente tem é que essas próteses autoexpansivas, por qualquer prótese transcatéter não tem sutura, a gente precisa ter um grau de oversize bom o suficiente para que a prótese se mantenha fixa na anatomia do paciente. O oversize então, vou imaginar de maneira grosseira que a gente mediu pela tomografia, o ânulo do paciente mede de diâmetro 20 milímetros. Se eu tenho uma prótese que eu conheço o tamanho que ela fica naturalmente, e esse tamanho é 21 milímetros, eu estou estimando um oversize de 5%. Se eu estou colocando uma prótese que eu estimo que o tamanho natural dela é 25 e o tamanho do paciente é 20, a gente vai ter um oversize em torno de 25%. Para as próteses autoexpansíveis, tipo Evolute R, se recomenda que a gente trabalhe sempre no limite superior do oversize, acima de 20%. Então, isso chama atenção já para o nosso caso. A gente tem uma paciente com 62 milímetros de perímetro, então a região fronteiriça entre uma prótese de tamanho 23 e uma prótese 26. De maneira geral, para próteses autoexpansíveis, nesse cenário de fronteira, a gente joga a escolha para prótese maior, para que a gente possa trabalhar, num grau de oversize acima de 20%. Tem alguma exceção, isso é uma regra geral, mas tem alguma exceção para isso. Quando a gente está preocupado com a altura de coronária, por exemplo, não estou tanto nesse caso, mas se fosse uma coronária mais baixa, a gente sabe que quanto maior o grau de oversize, mais força de abertura a gente vai exercer contra os folhetos nativos do paciente, e mais longe a gente vai jogar esses folhetos, aumentando, assumindo o risco maior de ocluir a coronária pelos folhetos nativos rebatidos. Então, às vezes, isso pode ser, a altura das coronárias baixas com o cervical salvo estreito, pode ser uma motivação para a gente, ao invés de fazer o oversize, como é o natural, a gente escolher uma prótese de tamanho menor, propositadamente, provocando um oversize menor para diminuir a chance de oclusão de coronária. Lembrar sempre, somente, que ao se optar por fazer um downsize de prótese autoexpansível, lembrar sempre de checar essa variável, que tenha bastante cálcio onde a prótese vai fazer contato com o paciente, para que ela possa ficar presa naquela superfície rugosa, mesmo sem estar exercendo tanta força contra a anatomia do paciente. Isso acontece porque, para esse tipo de prótese, a maior parte da força exercida de abertura da prótese é exatamente nessa região que fica em íntimo contato com o folheto. Bom, continuando Eduardo, rapidamente eu vou pedir para o Cleverson, me parece que você escolheu um dispositivo autoexpansivo. Acho que o áudio do Cleverson está bloqueado, se puder liberar para ele comentar. Cleverson, 30 segundos aí. A gente tem duas próteses autoexpansíveis no mercado hoje no Brasil. A Evolute R e a Accurate. Para esse caso, alguma diferença? Daria para usar as duas? Eu vejo que esse caso ele é adequado para as duas próteses. Talvez preferia a Accurate se fosse uma coronária mais baixa, com algum preditor de marca-passo pós, tipo um BRD prévio, um BRD... A Accurate bloqueia menos, é isso? A princípio bloqueia menos, agora também depende da técnica que você vai implantar a Evolute. Quem implanta a Evolute bem alta, a gente fala que é o shallow implant, tem tido incidências de marca-passo abaixo de 5%. Então, eu vejo as duas próteses como adequadas para esse caso. Não há superioridade nenhuma em relação à outra. Ok. Eduardo, vamos lá para o caso, por favor, para a gente poder seguir. Bom, então, para a gente concluir, a gente tem uma paciente com 62 milímetros de perímetro, numa região fronteiriça, como a gente falou, mas por tudo que foi exposto, a gente
escolheu uma prótese com grau de oversize maior, inclusive acreditando que com isso a gente teria uma chance de leak menor. Então esse foi o raciocínio, um acesso transfemoral, não tinha nenhuma dúvida, nenhuma dificuldade nisso. A gente escolheu uma prótese alto passível de segunda geração, tipo Evoluto A, pensando nessas possibilidades, reduzir a nossa chance de ruptura de anel, maximizar o oversize para tentar reduzir o risco de um leak paravalvar significativo no final e nos dá a possibilidade, porque essa prótese é uma prótese totalmente recapturável, a gente tem a opção de implantá-la e com 85%, 90% da prótese liberada, já com os folhetos funcionantes, a gente pode checar se o resultado está adequado e desistir do implante, recapturar a prótese totalmente e começar do zero. Então, nos valemos dessa propriedade também na escolha. Então, a gente optou por ir com sedação consciente, marca-passo 5 French sob demanda e 2 acessos arteriais com proteção contralateral. Nesse caso, a gente não fez eco transtorácico porque a janela da paciente era muito difícil. Aqui, só para mostrar bem rapidamente, os 2 acessos arteriais. Então, do lado esquerdo da paciente, a gente tem um acesso 7 French, com um pigtail que está na raiz da aorta, e um fio 0,18 que está passando da perna esquerda para o joelho direito, deixando a linha de proteção para esse acesso. E aqui, do lado direito, um acesso 8 French, que depois é trocado com pré-fechamento com ProGlides e depois trocado pelo sistema de entrega da prótese. Entrando finalmente no procedimento, então aqui a gente tem a ortografia inicial, mostrando que de fato a gente tem um seio estreito, raso, e a coronária não é tão tranquila assim como a gente supunha pela tomografia. A gente também optou pela pré-dilatação por conta disso, para fazer um sizing, mas não mudamos de posicionamento. Fomos para o implante da prótese 26, a primeira liberação a gente achou que estava um pouquinho mais profunda do que a gente gostaria de implantar. Então terminamos recapturando, indo para uma segunda tentativa. E nessa segunda tentativa, a gente conseguiu um posicionamento adequado, ainda com um grau de leak logo após a liberação. Fizemos uma pós-dilatação com balão 25. E aqui à direita, o resultado final, na angiografia, mostrando um leak discreto, ausência de leak, mas uma angiografia que não ajudou muito a definir. Mas a gente tem a imagem do eco transesofágico, mostrando que tanto no via de saída à esquerda da tela, quanto no eixo curto, a gente tem um leak paravalvar, que ainda permanece, mas com um leak que foi graduado como pequeno, a gente não detectou nenhuma complicação maior. Eu acho que esse é o último slide. Então, essa paciente hoje ela tem 30 meses de segmento, ela recebeu alta no 5º dia depois do operatório, manteve a função renal preservada, não evoluiu para hemodiálise depois do procedimento. O eletro, a gente teve um aparecimento de bloqueio de ramo esquerdo novo, com BAV de primeiro, mas que se manteve estável durante o Holter, inclusive, da internação. E, a princípio, não foi necessário implante de marca-passo. O paciente foi para casa bem, classe funcional 1, retornou 2 meses depois com a queixa de pré-síncope e a gente documentou um BAVT intermitente nessa readmissão depois de entre 60 e 70 dias. Foi implantado marca-passo definitivo, sem nenhuma intercorrência, e a paciente se mantém até hoje assintomática em classe funcional 1. O último eco que eu tenho no prontuário dela é um eco com 2 anos de segmento, com um resultado bem mantido, sem refluxo e com um gradiente realmente muito baixo. Excelente, Eduardo. O grau de calcificação aí que esse paciente... acho que você quer fazer algum agradecimento aí da equipe. Eu sempre termino minhas apresentações mostrando a importância do Heart Team, que eu acho que isso é a coisa mais importante para quem trabalha com TAV. Esse é o nosso Heart Team todo misturado aí com cardiologistas intervencionistas, nossos cirurgiões, a equipe de imagem intravascular, ecocardiografistas, enfermeiras, fisioterapeutas, está todo mundo aí representado. Obrigado a todos. Obrigado, Eduardo. Excelente caso, o resultado final fantástico. 2 comentários aqui. O primeiro, já me fizeram uma pergunta aqui, nós temos ecocardiografistas na sessão, e essa é uma pergunta que eu acho extremamente pertinente. Você fez um caso com sedação, ou seja, o paciente semi-acordado, e com eco transesofágico. Essa é eu particularmente não gosto, porque às vezes o procedimento se alonga um pouco e acaba ficando desconfortável. Alguns colegas ecocardiografistas também não gostam. Você acha que se comportam bem os pacientes? Como é que fica? Eu acho que, bom, aqui na rotina do serviço, eu diria que o mais importante para a gente definir isso é a gente primeiro definir a equipe, para que todo mundo esteja bem habituado às suas funções. A gente tem na equipe 3 ecocardiografistas e 2 anestesistas só. Isso fica mais fácil de entrosar. Geralmente, quando a gente vai fazer o procedimento, tanto o operador do eco quanto o anestesista avaliam o paciente também e nos ajudam nessa decisão.
Se não for um paciente que tem uma via aérea muito difícil, um paciente muito obeso, que seja aquele paciente muito difícil de ser mantido numa sedação um pouco mais profunda, a gente termina convertendo para anestesia geral, garante a via aérea e passa a sonda do transesofágico. Se for um cenário diferente desse, como era o caso dessa paciente, o paciente se mantém bem e a gente consegue fazer sem maiores dificuldades a passagem da sonda do eco transesofágico, mesmo sem garantia via aérea do paciente, mesmo sem intubação. Tenho duas perguntas do nosso amigo aqui, o Ederlon Nogueira, lá do Paraná, e eu vou responder a primeira em relação ao BAVT. Ele comenta que o paciente com BRE e BAV se deveria já sair com marca-passo definitivo na internação. Eu acredito que não, imagino que essa seja a opinião dos colegas também. A gente observa 24, 48 horas e se não tiver nenhum avanço desse grau de bloqueio, a gente mantém o tratamento clínico e observa, faz Holter, etc. Lembrando a todos que as taxas de marca-passo definitivo pós-TAV são um número aos 30 dias e no follow-up de 12 meses elas aumentam, né? Por mecanismos ainda desconhecidos, né? Porque a gente imagina que a alteração acontecesse já na fase imediata, mas eles se estendem, a taxa de marca-passo aos 12 meses é maior. A segunda pergunta, vou endereçar para o Cleverson, que é sobre dispositivo de proteção cerebral. Alguma consideração, Cleverson? Você acha que a gente não tem os dispositivos aqui ainda, mas já existem algumas indicações mais formais ou não? Como você acha que vai evoluir isso? A gente tem visto, principalmente como caminhamos para fazer procedimentos de risco cada vez menor, a nossa taxa de complicações tem que ser a mínima possível. E alguns desses dispositivos têm se demonstrado eficazes na prevenção do AVC. Muitos serviços lá fora já fazem isso de rotina, mas nós não temos ainda nenhum dispositivo aprovado pela Anvisa. Espero que chegue logo, existe a previsão de chegar logo para nós utilizarmos. Um comentário final, rapidamente, sobre a estratégia que o Eduardo implementou nesse caso. Veja, é uma paciente que tem uma hipertrofia importante do VE, que não tem refluxo valvar prévio, então você tem que otimizar o implante da prótese autoexpansiva para que ela saia com mínimo refluxo ou sem refluxo, que foi o que ele viu depois no segmento. Porque esses pacientes não toleram uma insuficiência paravalvar moderada ou moderada importante. Então você vê que ele pré-dilatou adequadamente, implantou a prótese, pós-dilatou, e isso provavelmente repercute num impacto prognóstico bom a curto e longo prazo. Perfeito. Paciente octogenária já, né, com uma boa evolução, um leak mínimo, né, sem impacto nenhum aí para o prognóstico. A única coisa acho que foi muito bem. A única coisa, esse paciente tem 30 meses de evolução, né? Para quem está habituado com implante de TAV, muito possivelmente, se essa paciente tivesse sido submetida ao implante hoje, a gente ia implantar essa prótese ainda mais alta. E a gente ia assumir um risco de marca-passo ainda menor, né? Pela técnica que a gente implanta atualmente, que se modificou, a gente tem conseguido taxas de marca-passo muito, muito baixas ao redor do mundo todo. Certamente essa paciente seria uma candidata para Cusp Overlap Technique, para que a gente implantasse essa prótese bem mais alta e diminuísse essa chance, mas, enfim. Eu acho que a gente tem que buscar, Eduardo, Cleverson, Cristiano e todos aí, buscar um dígito de marca-passo. É isso aí. Para a gente se tornar, de uma certa forma, competitivo. Eu acho que nós nunca vamos chegar nas taxas aí de 4%, 5%, como as séries cirúrgicas dos grandes centros, mas se nós conseguirmos trabalhar em torno de um dígito aí, 8, 9, perto de 10%, até um pouquinho mais baixo, acho que a gente vai estar sendo bem competitivo com as técnicas. E, honestamente, entre pegar uma paciente de 85 anos, com STS de 10, e ela ganhar um marca-passo 2 meses depois da TAV, vou mandar ela para a cirurgia, me perdoa, o paciente fez um marca-passo, saiu super bem do hospital, tem um follow-up de 30 meses aí com uma evolução fantástica. Então, é uma preocupação sim, mas não deve ser das nossas maiores. Evitar que ela rompesse o ânulo durante o procedimento, fechasse uma coronária ou saísse com leak moderado ou importante, eram prioritários em relação ao distúrbio de condução. Essa, pelo menos, é a minha opinião. Ok? Eu acho que nós podemos seguir. O primeiro caso foi bem ilustrativo, interessante. E vamos direto agora com o Cristiano, nosso colega lá de Salvador, na Bahia, do São Rafael. E, Cristiano, está contigo agora. Boa noite, pessoal. Vinícius, Cleverson, Eduardo, todo mundo, a audiência grande, né? Mais de 100 pessoas, quase 150.
Eduardo, primeiro, parabenizar pelo caso, né? Dizer que ver um segmento já de 30 meses com um gradiente tão baixo, com um anel tão pequeno como era essa paciente, uma área de 280, um perímetro pequeno, realmente é um resultado fantástico. Parabéns. Vamos tentar, então, dar mais ingredientes aqui para a discussão. A ideia é realmente discutir e tentar desenvolver o tema aí. Esse é o meu potencial conflito de interesse, né? Eu sou próctor da Edwards, que é o dispositivo balão expansivo. Então, vamos direto ao caso. É uma paciente feminina, 84 anos, sintomática, né? Dispneia classe funcional 3-4, pré-síncope, síncope, sem angina, então ela não tinha angina. Hipertensa dislipidêmica, ela tem FA e flutter paroxístico em uso de anticoagulante oral. E laboratório, nada que chame atenção, exames normais. A gente trouxe o HB e a creatinina. O eletrocardiograma, uma frequência cardíaca, ela estava em ritmo sinusal, como vocês podem ver, uma bradicardia sinusal. E sobrecarga ventrículo esquerdo. O QRS começa a largar um pouquinho, mas ainda é menor que 120. E o PR também menor que 200. Então, eletro inocente. Esse é o ecocardiograma da paciente. 60% de fração de ejeção ventricular esquerda, hipertrofia. A gente vê que é um VE pequeno, né? Vocês podem ver aqui. E realmente é uma estenose aórtica bem crítica, né? A gente vê aqui um gradiente de máximo de 1,67, médio de 101. Então, uma área valvar aqui de 0,4, né? Então, essa paciente que, se ela não sentir nada, a gente se surpreende, né? Porque realmente a estenose aórtica é crítica. Aqui pegou até um pouco mais, 110 de gradiente médio. Além disso, ela tem insuficiência mitral moderada, um átrio esquerdo aumentado, e chama atenção também a hipertensão pulmonar, né? 65 de PSAP. A gente vem acompanhando os novos trabalhos, né, de evolução da estenose aórtica e vê que a hipertensão pulmonar é um dos fatores de mau prognóstico. Se o paciente é submetido à intervenção cirúrgica ou percutânea, mas também, pior ainda, se ficar em tratamento clínico, né, o paciente com estenose aórtica crítica e hipertensão pulmonar. Eu vou... Cris, deixa eu já só te fazer uma pergunta aqui. As pessoas já ficam preocupadas, né? Esse paciente valvular com estenose aórtica com insuficiência mitral moderada. Como que esses pacientes com insuficiência mitral a gente tem abordado? Já que tem lesão mitroaórtica, a gente vai mandar operar? Ou quando trata a válvula aórtica, esse grau de regurgitação mitral reduz? Muitos clínicos, quando vêm discutir os casos de TAV com a gente, eles abordam esse aspecto. O que você acha? A gente tem uma tendência a ser conservador com a insuficiência mitral, né? Uma vez que a gente vai aliviar a via de saída do ventrículo esquerdo com o tratamento da válvula aórtica, a tendência é que o refluxo ele diminua, né, em relação ao átrio esquerdo e o fluxo fique preferencial para a aorta. Então, a gente tem uma tendência a abordar primeiro a válvula aórtica e ser mais conservador com a insuficiência mitral. Em geral, os trabalhos têm mostrado que diminui um grau, né, da insuficiência mitral, né? Então, se você tem uma insuficiência mitral moderada, ela acaba vindo para discreta, ou se você tem uma insuficiência mitral importante, ela acaba reduzindo para um grau de moderado. Então, em geral, a gente acaba não abordando, é isso que você está querendo dizer. Claro. Óbvio que vai depender da avaliação com eco tridimensional, né? A cardiografia transesofágica, ver se tem também alteração estrutural na válvula, de forma muito grosseira. Isso são informações relevantes, né? Então, a gente não dispensa uma avaliação de imagem individualizada para cada paciente. Então, beleza, isso vai entrar na decisão. Vamos seguir aqui. Então, essa paciente, ela tem 84 anos, mas colocando nos scores de risco clássicos, o STS dela é 4,1 para mortalidade e mortalidade de 22%. Então, o Eduardo falou, já foi bem discutido o STS, ela é uma paciente que é intermediário risco. Na verdade, é uma paciente baixo para moderado risco pelos scores clássicos de risco. A gente tem aí uma paciente, então, resumindo essa parte clínica, de 84 anos, mulher, estenose crítica, né, gradiente médio de 100, FA, HP e um risco cirúrgico aí baixo para moderado. E aí, Cleves? Octogenária, risco intermediário. Já tem evidência aí para indicar TAV ou essa paciente é cirúrgica? Como que a gente conduz esse caso? Eu acho que você tinha que ter chamado um cirurgião para responder essa questão, porque a minha resposta você já sabe.
é baseado nos estudos que a gente tem, tanto para SAPIEN, a balão expansivo, quanto para alto expansivo com Evolute, de que esses pacientes evoluem muito bem, tanto no risco intermediário, como no baixo risco. Lembrando que essas populações têm uma média de idade aí a partir de 75 anos, no risco intermediário é essa média de idade que o Cristiano está apresentando aqui, então a gente sabe que esses pacientes, em alguns estudos, com mortalidade semelhante à cirúrgica, mas com uma morbidade infinitamente menor, um menor tempo de internação, recuperação melhor, questionários de qualidade de vida melhor. Então, não há dúvida que esse paciente evolui de maneira melhor quando tratado de maneira minimamente invasiva. Beleza. Vamos lá, Cris. Você indicou Vamos cirurgia seguir não, né? aqui. Não, claro que não. A paciente, então, fez a... Então, a gente foi discutido, né, colegiadamente com a cardiologia clínica, toda a equipe do hospital, e com a paciente, familiares, dividido e optado por tratamento transcatéter. E na investigação, a gente fez a angiotomografia, protocolo TAV, e avaliamos a coronária também. Essa paciente, então, a gente também individualiza cada caso. Alguns casos a gente faz cateterismo antes, o sintoma angina e também o score de cálcio coronariano, ou seja, a carga de doença aterosclerótica coronariana, são fatores que fazem com que a gente investigue mais invasivamente através de um CAT. Mas essa paciente, ela era bradicárdica, né, de base, uma frequência cardíaca de 50, então não ia precisar fazer o beta-bloqueador para ter uma imagem boa. O score de cálcio coronariano dela é 245, score baixo, e a gente vê lesões discretas na DA, na CX e na CD. Então esse é o tipo do paciente que a qualidade do exame da angiotomografia é bom, porque a paciente é bradicárdica. A gente consegue ver com definição, com pouca carga aterosclerótica e ver que não há lesões significativas. A gente, nesse caso, dispensou o cateterismo e é o perfil do paciente que a gente tende a dispensar de fato. Vocês dispensariam também, Vinícius, Eduardo? Eu acho que Cleverson? sim. Um score de cálcio baixo desse, sem lesão importante, né? Em geral, eu sou especialista em tomografia, mas é um bom exame para descartar doença, né? Então, se não tem muito cálcio, você consegue ver que não tem obstruções importantes, realmente não tem. Então, o valor preditivo negativo Muito alto. é muito alto. Então, eu dispensaria também. Essa referência que a gente coloca aqui são 2 artigos, tem vários, na verdade, mostrando que o paciente com estenose aórtica grave, né, você vê que apenas 24% dos pacientes teriam a CT alterada, de fato, que a gente precisasse investir com cateterismo cardíaco. A grande maioria dos pacientes a gente consegue definir bem com angiotomografia. Depende de estudo para estudo, centro para centro e paciente para paciente, né? Bom, mas diferente do cálcio coronariano, a gente vê aqui que o cálcio valvar dela é bem alto, né? Então, 5.687 de score valvar aórtico. Para esse caso, não são necessários esses valores aqui embaixo, como vocês podem ver. Quando a gente tem um score de cálcio maior que 1.600 na mulher, a chance de ter uma estenose crítica é grande. Aqui a gente tem 5.687, né? Então, esses valores a gente usa mais na dúvida da significância da estenose. Mas, de fato, é uma informação. Todos os pacientes a gente gosta de catalogar e eu acho que isso influencia um pouco o nosso raciocínio na hora de fazer e de programar o procedimento. Eu vou seguir aqui. A angiotomografia, então, é fundamental para a escolha da prótese. Acho que veio um... E aqui a gente vê, na verdade, o ânulo aórtico, né? A gente está falando, então, de um caso de balão expansível e a gente escolhe a prótese balão expansível baseada na área, né? Diferente do Eduardo, que mostrou um alto expansível, que a gente olha o perímetro. Então, a área, esse paciente é 459, mas chama atenção um fator. Isso é informação Aí, importante, né, Cris? Então, a gente está falando o Eduardo usou perímetro para escolher o dispositivo auto-expansível e a gente, em prótese balão expansível, a gente usa a área. São critérios diferentes, né? É isso. É importante comentar. Então, você vê que todo o que a gente vai falar daqui para frente é baseado na área. Mas tem algumas outras informações, né? A gente já falou do score de cálcio valvar, a excentricidade do anel é muito importante. A gente vê aqui um diâmetro mínimo de 19 em amarelo e um diâmetro máximo de 29 em vermelho. Então, a gente vê que é um anel assimétrico, isso é habitual, né? O caso que o Eduardo mostrou também tinha um anel assimétrico. Isso fala para a gente que é uma chance maior de leak, né, para valvar, então a gente tem que, é uma coisa mais a se preocupar.
Bom, nesse caso, então, sendo bem pragmático, categórico, 459, a gente escolhe a Sapien 3 26 milímetros. A gente vê que está bem aqui no meio, 430, 540, então a gente escolhe a Sapien 3 de 26 milímetros, baseado na bula da prótese, seria essa que a gente escolheria. Porém, não é tão simples assim, né? Senão a gente não estaria aqui também discutindo, mas a gente vê que essa paciente, além daquela calcificação valvar, a gente observa uma calcificação de via de saída de VE. Uma calcificação com um nódulo de cálcio e uma calcificação a gente considerou moderada. Ela chega ali nos 5 milímetros de extensão. Então, é um dado que a gente ficou preocupado. Eu me incomodei, sim, com essa calcificação da via de saída do ventrículo esquerdo. A gente tem essa preocupação, e o Eduardo falou muito bem, né? Uma vez com calcificação, a gente tem uma tendência, sim, a escolher um autoexpansível, pelo risco de ruptura de ânulo. A gente não quer que isso aconteça. Isso vem do conhecimento com a Sapien XT, que era a prótese de uma geração anterior. Mas a gente sabe que a calcificação de via de saída do VE também pode se associar a leak paravalvar. E uma vez colocando autoexpansível, a gente pode precisar também pós-dilatar, e aí incorrer no risco também de ruptura de ânulo. Então, a ruptura de ânulo, Eduardo já citou o trabalho do Barbante, o trabalho clássico, 2013, que o Henrique participou, brasileiro. A gente vê que oversize muito grande, ou seja, acima de 20%, uma calcificação de via de saída do VE moderada a grave e a pós-dilatação, são fatores associados a romper o ânulo. Então, aqui embaixo, no canto inferior direito, a gente vê um caso com calcificação de via de saída do VE e um oversize de quase 30%, né? 28%. Esse caso evoluiu com ruptura de ânulo. Mas a gente, nessa época, precisava fazer um oversize tão significativo, né? De 30%. A notícia boa é que agora a gente tem essa prótese de última geração com a saia, em que a gente não precisa fazer um oversize tão grande, porque o resultado em termos de leak é muito bom. Então, nesse raciocínio, a gente precisa falar isso para poder raciocinar em relação à nossa estratégia aqui. Então, nessa prótese, a gente calculou uma área de 459. Então, a gente faria um oversize em torno de 13%, 15%. Aqui em roxo, o grau de oversize que a gente está fazendo com essa área de 459. Então, oversize só para deixar explicado para o pessoal, estou vendo que já tem muitas perguntas de sizing aqui, Cris. Então, se nós liberarmos essa prótese com a área que você mostrou, com o valor nominal de volume dela, já que ela é balão expansível, ou seja, ela vai chegar naquela área que você determinar pelo volume do insuflador, ela vai te dar um oversizing ali mais ou menos de uns 15%, uns 14%, 15%. Que a gente acha que é muito, né? Para a Sapien 3, onde a gente busca aí um oversize em torno de 5% a 10%. É esse o raciocínio, né? É esse o raciocínio. Então, o que me parece, Cristiano, eu queria que você e o Cleverson comentassem, é que esse cálculo de sizing com prótese balão expansível é uma coisa muito mais crítica do que com a autoexpansível, né? Planejamento é fundamental aqui, não é isso, Cristiano? Sem dúvida. Cleverson, quer fazer algum comentário? Eu uso uma regra bem prática. Na autoexpansível, quando eu estou entre um número e outro, em geral, eu vou ao número superior. Em geral, a não ser que eu tenha considerações em relação à altura de coronários, o Eduardo já comentou um pouco sobre isso. Na balão expansível, aí eu vou trabalhar com volume principalmente. Muitas vezes escolho a prótese menor, mas também eu posso usar aquela que é do limite superior, mas com menos volume, que acho que o Cristiano vai comentar agora. É isso. Então, justamente isso, é crítico, né, esse sizing aqui, então vale a pena a gente perder um pouquinho de tempo e entender. Então é isso, ela estaria nessa porcentagem aqui de 15%. Nessa paciente com a calcificação da via de saída do ventrículo esquerdo, como vocês podem ver aqui, a gente não quer fazer um oversize grande. A gente não quer correr esse risco de ruptura de ânulo. Então, a gente optou por fazer um underfilling, ou seja, diminuir o volume de insuflação do balão, trazendo essa curva de oversize um pouco mais para a direita. Então, a gente chegando aí perto dos 10%. Então, a ideia vamos dar menos volume no balão para diminuir um pouco o grau de oversize que essa prótese vai fazer.
porque essa prótese tem uma saia, né? E a chance de leak com ela é menor. Então, a gente vai tentar essa estratégia aí. Então, aqui rapidamente, nesse caso não é uma preocupação, a gente vê seios largos, né? 30 de seio, coronárias altas, né? Você vê 14 de direita, 14 de esquerda, então não é uma preocupação. Esse aqui é um esquema bem interessante, onde a gente vê risco de obstrução coronariana. A nossa paciente se enquadra no risco A, ele tem um seio largo e coronárias altas, então não há necessidade de proteção coronariana nesse caso, diferente desse último aqui, em que a gente protegeria com a gente tranquilamente. E seguindo na avaliação, a gente vê que você passa mais tempo vendo a tomografia e programa do procedimento do que, de fato, no dia do procedimento, né? Certamente. Mas a gente vê aqui à direita, na seta azul, a artéria femoral comum, que é onde eu vou puncionar, onde eu puncionei. E a gente vê que a bifurcação aqui é baixa. A zona de punção, a safe zone, é baixa. Já a esquerda da paciente, a gente vê que a bifurcação é bem alta, invadindo já a cavidade pélvica. E se eu puncionar essa femoral, a gente pode puncionar, não há problema, mas aqui há um risco teórico maior de hematoma de reto peritônio, de uma complicação vascular maior à esquerda. Então, a gente de se pensar em não usar esse acesso. Mas é uma consideração. Na tomografia, a gente também vê a relação do local de punção com a pele. Então, a gente já faz essa avaliação pré. Isso é muito interessante, eu faço isso de rotina. Além disso, a gente faz o estendido para ver se há doença aterosclerótica, se há calcificação, tortuosidade. E a gente vê que é uma artéria à direita bem sadia, né? A gente não vê grandes problemas. E no local de punção, que é aqui nessa seta amarela, no C, a gente vê que a artéria é muito sadia, muito calibrosa. Então, a gente vê uma artéria de 9,2 e 8,3. É um excelente então, acesso. É um excelente acesso. Então, qual é o meu raciocínio aqui? A chance de complicação vascular nessa perna aqui, nessa território ilíaco femoral direito, é pequena, né? Então, é o tipo do caso que eu posso lançar mão de não proteger o acesso vascular. E aí a gente também pensou em avaliar a subclávia e viu que a artéria radial direita é boa, né? O tronco braquicefálico, subclávia direita era boa, não tinha tanta tortuosidade. Então, com esse acesso à esquerda ruim, ou seja, risco de complicação vascular maior, e com acesso à direita da radial bom e a perna direita muito boa, com risco de complicação pequeno, a gente optou então por usar como acesso alternativo a artéria radial direita. Eu vou passar o planejamento aqui, Vinícius, aí vocês fazem alguma ponderação, caso ache pertinente. Então, a nossa programação foi minimalista, né? Vocês falaram já, é a nossa rotina também. Na verdade, a exceção é fazer anestesia geral e transesofágico. Um dos fatores é o que ocorreu no caso do Eduardo, que é uma janela ruim para eco transtorácico. Os acessos, a gente optou então por usar femoral direito e radial direita, uma veia esquerda para marcar passo e disponibilizar uma linha central para drogas para o anestesista, caso necessário. Essa é a nossa rotina. Nesse caso, e eu vi a opinião de vocês, eu não tive muita dúvida em pré-dilatar, né? Gradientes muito altos, 100 de gradiente médio, muita calcificação, score de cálcio valvar de 5.000, e a gente eu optei por pré-dilatar. E a SAPIEN 3 de 26, a gente então implantou com 1 ml a menos, era o plano pelo menos de implantar com 1 ml a menos, e após isso, acessar eco, eletroortografia, retirar marca-passo e avaliar se vai precisar pós-dilatar. Excelente. Quer que vocês alguma consideração aí, Vinícius? Eu estou vendo algumas perguntas aqui em relação à pré-dilatação, né? Essa é uma estenose aórtica crítica. Eu queria que o Cleverson comentasse aí para ele os critérios que ele utiliza quando utilizar a pré-dilatação. A pré-dilatação foi muito utilizada no início da terapêutica transcatéter valvar aórtica, caiu um pouco em desuso, mas parece que agora muita gente, quando usa prótese também autoexpansiva, tem pré-dilatado mais. Quando que a gente indica ou não, Cleverson, na sua opinião? Bom, de maneira bem prática, em relação ao aspecto da válvula, quando tem uma calcificação mais importante da válvula, normalmente, usualmente, eu faço a pré-dilatação. E principalmente se eu estou utilizando próteses autoexpansíveis que têm uma força radial menor. É sabido que quando você pré-dilata mais, você precisa pós-dilatar menos. Então,
a tendência, a curva de aprendizagem da TAV, ela passou por vários níveis. No início se pré-dilatava quase todos. Depois se passou a acreditar que não se precisava muito pré-dilatar, mas aí a gente começou a pós-dilatar mais, a ter necessidade de expandir a prótese no pós. E agora a gente está tendo uma tendência de que se tem uma calcificação moderada e importante da válvula aórtica, a tendência é pré-dilatar. Um outro ponto ali é a área valvar, geralmente abaixo de 0,6, 0,5, você tem também um melhor resultado quando você pré-dilata. E um outro ponto também, as válvulas aórticas bicúspides, a gente tem um melhor resultado quando se faz a pré-dilatação. O outro ponto é como é que eu escolho o balão da pré-dilatação. Eu acho que você pode comentar um pouco sobre isso, Vinícius. Você quer comentar? Bom, a gente também não quer fazer uma valvoplastia terapêutica, né, no paciente em relação à escolha do tamanho do balão da pré-dilatação. Eu costumo ser um pouco menos agressivo e usar o menor diâmetro do anel, isso para uma pré. Então, em geral, você costuma não passar de um balão 18 ou 20 numa pré-dilatação, por regra. À medida que você aumenta muito o balão, você aumenta o risco de complicações, e nesse paciente que tem muito cálcio na via de saída, é justamente o que a gente quer evitar. Tá? Outro critério importante para a pré-dilatação aqui que eu considero é o gradiente médio, né? Acima de 55 já parece ser um dos critérios unânimes aí para a pré-dilatação. Se o paciente tem 100 de gradiente médio, eu particularmente nunca tinha visto um gradiente tão alto. Então, pré-dilatação aqui parece ser um pouco unânime. Em relação à anestesia, Cris, eu acho que esse é o caso ideal, justamente pela criticidade da estenose aórtica. Esse é aquele paciente que você vai com anestesia geral, na hora da indução ele afunda, né? E às vezes você perde o paciente na indução, porque você está tudo preparado, o anestesista vai, induz, entuba e aí você perdeu o paciente. Então, e aos poucos aqui, já teve casos que a gente fez o acesso primeiro, depois o anestesista com anestesia local e depois o anestesista foi começar a parte anestésica, porque esses pacientes realmente instabilizam muito rápido. Tá? E o outro ponto, aí eu vou passar para o Eduardo aqui também. A gente não chegou na discussão. Esse cálcio nessa via de saída faria você mudar... O Cristiano vai implantar uma Sapien 3, uma balão expansível, eu não tenho dúvida. Por ter uma Sapien 3, você ficaria com medo de implantar, Eduardo? Você mudaria a indicação do Cristiano, por exemplo, sem querer ser o vilão da jogada aqui, jogar um contra o outro, mas fazer uma discussão saudável? Não, Vini, eu não mudaria. Eu acho que é perfeitamente plausível. Eu só acho que o que eu tenho observado, e muita gente tem falado aqui, a taxa de leak da Sapien 3 é tão baixa, mas tão baixa, que dá para a gente confortavelmente trabalhar numa zona de oversizing ainda menor, num caso como esse. Então, talvez a única coisa que eu poderia sugerir de diferente era, na saída, tentar um underfilling ainda um pouquinho menor. Menos do que o Cristiano programou. Um pouquinho menos ainda. E caso ficasse com algum vazamento, você ia lá e completava. Então, em geral, a gente trabalha com oversize de 5 a 10%. Num caso como esse, eu costumo ir de 0 a 5. Eu tô com o Cristiano, eu tiraria um só por enquanto. Ia para 10. Porque a gente estaria ali entre 9 e 10, eu acho que eu estaria com ele. Com a Sapien 3, a saia, a questão da segurança, eu iria por aí. Cleverson, o consenso é que todos pensam, então, em observar o caso, dar uma sentida, né? Claro. E ir com cautela, né? Cleverson, mais alguma coisa? Não, eu acho que você poderia tirar -2 ou -1 nesse caso. Eu acho que eu tiraria, também começaria um pouco mais cauteloso, talvez, com -2. Agora, importante, Vinícius, eu acho que tanto o primeiro como esse outro caso, não é proscrito nenhuma prótese ou outra. Acho que essa mensagem é importante, mas você tem preferências e você pode lançar a mão de estratégia se você escolher uma ou outra. Nesse caso, eu acho que o favorecimento da balão expansível é essa quantidade de cálcio importante, é esse índice de excentricidade, onde eu estou predispondo muitas vezes a ter um leak paravalvar se eu vou com uma prótese com uma força radial menor. Ô Vini, posso fazer um comentário bem rápido? Você falou do gradiente acima de 100, realmente chama muita atenção. Aqui na nossa coorte, a gente tem quase 70 pacientes tratados e 2 pacientes só desses 70 têm gradiente médio acima de 100.
E uma delas, e é isso que eu queria chamar a atenção, que a gente precisa prestar atenção nesses gradientes altos demais, que é gradiente na via de saída. Às vezes o paciente é tão hipertrófico, esse caso não parece ser, eu teria dado algum indício mais, as paredes são bem simétricas, mas às vezes você tem uma hipertrofia que é provocada pela própria doença, mas se comporta de uma maneira assimétrica, ou o paciente tem algumas doenças infiltrativas que são comuns nessa idade também. Então, recentemente a gente teve um caso aqui que tinha um gradiente médio de 120 e tinha um baita gradiente de via de saída, e depois dessa avaliação, com a ajuda dos nossos especialistas em tomografia e de eco, a gente optou por fazer uma embolização do septo primeiro, para depois fazer um implante da prótese. Então, esses gradientes muito, muito altos, a gente precisa se atentar para o subvalvar. Ok. Vamos lá, Cris, que a gente já está com o tempo. Vamos aí. lá. Então é isso, né? Sobre o acesso radial, essa é uma publicação desse ano, de poucos meses atrás, e eu acho que é relevante a gente falar isso nesse caso. Veja, é um registro com quase 5 mil pacientes, 16% de complicação vascular, 3,5% de complicação vascular relacionada ao acesso secundário. O acesso secundário é aquele acesso que a gente usa o pigtail, né? Tem clínicos, tem colegas aqui na discussão, então que usa o pigtail para fazer a ortografia para o posicionamento. Então, a gente vê esse trabalho mostrando que 3,5% das complicações são do acesso secundário, e a via transradial praticamente não existe complicação vascular maior e é bem menor em relação à via transfemoral de modo geral. Vocês veem aqui em vermelho, complicação vascular do acesso secundário na via transfemoral, e quando você vai olhar o acesso secundário pela via transradial, não existe complicação vascular maior, e a complicação vascular menor é pequena, em torno de 7%. Então, é uma coisa a se considerar. E nesse caso específico, a gente viu que o acesso à esquerda dele não era bom, né? Era uma punção alta, um risco de hematoma de reto real. Aqui a gente teve uma dificuldadezinha, uma tortuosidade na radial, mas a gente tem uma vivência com a via radial para procedimentos coronários, então um guia hidrofílico Roadrunner resolveu rapidamente essa tortuosidade. Aqui a punção da artéria femoral direita, né? A gente, além do exame da tomografia, do análise da pele, do subcutâneo, a gente também faz a punção guiada por ultrassom. Interessante, E aí né? Uma técnica cada vez mais utilizada, né? A gente colocou, então, o introdutor bem onde a gente queria colocar, ou seja, na safe zone, na zona segura, entre a epigástrica inferior e a bifurcação. É o introdutor 14 frente, né? Então, aqui a gente vê o PIG pela via radial e o AL1 para já cruzar a válvula. A ortografia, a gente faz uma... Muito cálcio, né? Muito cálcio, dá para notar, né, Vinícius? E com insuficiência aórtica também, né? Um pouquinho. Sim. O PIG está lá encostando, mas tem um pouco de AO. E a projeção, como sempre, né, pela tomografia. Eu vou seguir aqui. Então, aqui é a nossa pré-dilatação, né? Então, não é para assustar, mas a gente faz isso de rotina. E o que chama a atenção aqui é o seguinte: a gente usou um balão de 23 milímetros com 2 ml a menos, né? Justamente por isso, a gente tem uma tendência a ser conservador na pré-dilatação. Nesse caso, eu queria observar, de fato, se ocorreria grande vazamento com o balão 23. E eu vi que não vazou quase nada com um balão 23 com 2 ml a menos. E você tentou, na verdade, fazer um sealing com o balão 23 para decidir se você ia mudar a sua estratégia de volume. Eu queria me convencer um pouco mais em relação a isso. E aí você vê também o deslocamento grosseiro do cálcio para o seio coronariano esquerdo. Acho que são duas coisas que eu queria chamar a atenção, Cristiano, rapidamente. A primeira é esse deslocamento do cálcio. Tem muita gente aí que ia tirar um pouco do volume, mas ia ter gente que ia proteger a coronária. Nesse caso aí, se vocês olharem ali, o Cristiano pode indicar, na hora da pré-dilatação, o bloco de cálcio sobe em direção à coronária esquerda. Por sorte, o seio esquerdo tem 32 milímetros, então ele tem espaço para acomodar. E o segundo ponto é que toda vez que for pré-dilatar, principalmente uma pré-dilatação mais agressiva como essa, o dispositivo ATAV tem que estar pronto. Porque você pode causar uma insuficiência aórtica aguda e o paciente não tolerar e chocar. Então, são duas observações aí que eu considero importantes para esse caso. Isso. Em nossas andanças, né, Vinícius, são coisas fundamentais, né? Não tem como fazer essa pré-dilatação sem estar com a prótese pronta, né?
E aqui realmente dá segurança, né? Um seio de 32, uma coronária de 14. Se a coronária fosse baixa aqui, muito provavelmente essa coronária ia ser ocluída. Então, é o tipo do caso que em baixa precisaria proteger a coronária. Nesse caso, eu mudei a estratégia, né? Eu diminuí ainda mais o volume do balão da prótese para menos 2 ml de volume, né? De underfilling. Então, já que é uma live, né? Aqui é o residente gravando esse caso especificamente. E aí aqui a liberação da prótese, da Sapien 3 de 26 milímetros, com 2 ml a menos. A liberação. Então a gente estava aí, você foi para mais ou menos 5% de oversize. Isso aí ficou um pouco, acho que em torno de 8%. Olha o Eduardo, né? comemorando lá. 8% de oversize. É uma 26, a gente nunca gosta de tirar muito volume, fugir muito ao valor nominal, e por isso daí a estratégia bem conservadora. Essa estratégia é uma coisa antiga, na verdade, já, e todos nós fazemos isso. Isso tem publicação, né? E é uma coisa validada. Ser conservador nos casos que merecem que sejamos conservadores, né? E foi o caso aqui. Aqui é o resultado final, né? Então, é o tipo do caso que a gente não precisou pós-dilatar. A gente, com essa prótese 26 milímetros e com 2 ml a menos, nós tivemos um gradiente médio aí de 4 milímetros, então a gente baixou de 100, né, para 4. A gente considera um resultado bem bom. Uma ausência de líquido periprotético no ectotrans torácico e na ortografia também. Veia normal, pericárdio ok, aquele checklist que a gente sempre faz. Aqui é uma questão, né? A saia da Sapien 3, sem dúvida, fez o seu papel aqui, faz o seu papel. Um anel excêntrico com calcificação de via de saída de VE. A chance de ter leak é importante, né? Então, não necessariamente a gente anularia essa chance de leak ou até de ruptura de ângulo com autoexpansível, né? Excelente, resultado perfeito. O resultado ficou bem legal, né? Vocês querem comentar alguma coisa, Cleverson? Eu acho Eduardo? que mostra muito bem que você, hoje em dia, com um dispositivo mais avançado, né? Com saia, Sapien 3, vai vir a Sapien 3 Ultra, você pode, com segurança, tratar alguns pacientes com calcificação na via de saída. Durante muitos anos, nós ficamos com esse fantasma, né? Não pode, não dá para tratar, e evitamos. Mas se você for com cautela, fazer a programação direitinho, como você fez, e o sizing correto, você consegue tratar esses pacientes com uma certa margem de segurança. Não é proscrito usar balão expansivo em paciente com cálcio na via de saída. Essa é uma coisa que parece estar clara. Mas Mas essa é uma mensagem o Cleverson tem umas take-home messages para fazer ainda no final. Então, acho que a gente vai conseguir abordar isso aí. Então, vamos seguir aqui. A gente, então, abaixa o pigtail até a aorta abdominal, faz uma arteriografia por subtração. Vê que ficou um resultado bem bom também da hemostasia após o fechamento com 2 percloses ProGlide. Na radial direita, a gente fez apenas um curativo compressivo, nem usamos a pulseira. E o marcapasso foi retirado em sala, não teve alteração no eletrocardiograma nenhuma. Excelente. O paciente teve uma ótima evolução, foi de alta na UTI no primeiro PO. Nesses pacientes radial femoral, principalmente, mas na verdade na grande maioria dos pacientes com estratégia minimalista, estimulamos, né, a deambulação com 6 horas. Eu acho que isso é importante, a equipe se empenhar para fazer essa deambulação, acho. E o paciente foi de alta hospitalar no terceiro PO, em 3 dias. Essa paciente, ela já usava anticoagulante oral por uma FA paroxística, então optamos por deixar sem antiplaquetário, apenas com anticoagulante oral. Perfeito. Tem uma pergunta no chat sobre isso, acho que essa é a resposta mesmo. Folixiana. Tem um estudo recente publicado no New England, né, o Popular TAV, tem todas as suas críticas, mas de fato é uma evidência que a gente tem atualmente e que já, na verdade, embasa um pouco o que a gente já fazia, né? Quando eu fiz esse caso, não tinha sido publicado esse estudo. De segmento, a gente tem um eco de 6 meses, com o mesmo gradiente, ausência de refluxo e a hipertensão pulmonar, vocês veem aí que baixou, né? 35. E o Holter dela, com um Holter que foi pedido mais para ver a FA, não por bloqueio. O QRS é estreito e ela faz FA paroxística de fato. Então, a gente manteve a anticoagulação oral para essa paciente. Eu concluo dizendo, e o Cleverson vai concluir também, mas a mesma consideração como é que fica uma IM pós-procedimento, Cris? Estão perguntando. A IM moderada, não melhorou, não foi aquelas que melhorou bem, não, Vinícius. Continua com IM moderada. Ela tem uma calcificação também da válvula.
Bom, mas aqui a ideia é a mensagem que você já falou e eu acho que é isso. A gente pode fazer os procedimentos com ambas as próteses. É preciso ter um planejamento e uma estratégia terapêutica adequada. E para isso a tomografia é fundamental, mas os aspectos clínicos também. Então daí a decisão colegiada, né, com o time. Em relação à prótese balão expansível, são pontos bem significativos a facilidade de acesso coronariano, as baixas taxas de marca-passo e de leak. A obstrução coronária é um problema quando se tem indicação anatômica para isso, o que não era esse caso, por exemplo, a gente pode proteger com stent. E a calcificação de via de saída de VE, a gente tem essa tendência de uma estratégia mais conservadora e com uma taxa de sucesso bem boa. Eu também, da mesma forma, agradeço o time. O time, na verdade, é grande, por várias especialidades, em alguns hospitais, né? E envolve desde ecocardiografistas, intervencionistas, clínicos, e a gente tem toda uma consideração pela equipe. É um procedimento feito em muitas mãos, né? E a gente, que todos se sintam agradecidos aí. Excelente. Parabéns, excelente caso, Cristiano. O Cleverson tem as considerações finais e eu vou pedir para que vocês fiquem, porque um dos objetivos dessa sessão, quando nós idealizamos, era que os colegas que ainda fossem realizar caso e quisessem discutir alguma coisa, a gente pudesse mostrar rapidamente algumas imagens. Está em um slide que eu vou mostrar depois que o Cleverson apresentar. E ele não fez o caso, me mandou e eu vou expor aqui hoje para vocês para a gente justamente discutir qual seria o melhor dispositivo, autoexpansível ou balão expansível, pois foi exatamente isso que ele me pediu hoje. Acho que eu vou pedir para o Cristiano só fechar a tela dele para eu poder compartilhar. Isso. Desculpa, estou finalizando. Não, tranquilo. Vai lá, Cleverson. Acho que pronto, pode ir. Uhum. Está aparecendo para vocês? Não. Vai lá no share screen. Ah, sim. E agora? Aí sim. Tá aí bom. ali embaixo você vai para trás e para frente. Vamos lá. Você foi para o último. Não, é isso aqui mesmo. Em 2 a 3 slides, eu acho que deixar uma mensagem final. Pode vir a pergunta, existe evidência hoje em trials randomizados, enfim, que se compare duas próteses? Na verdade, nós temos alguns trials, mas são trials com um número não significativo de doentes, em que não estão desenhados para a gente avaliar desfecho duro, como, por exemplo, mortalidade se comparando duas próteses. Tá? Se levando em conta as próteses, a primeira geração das próteses apresentadas, então a Sapien XT e a CoreValve, acho que um estudo mais clássico é o Choice Trial, e ele mostrou o que os outros estudos também dessa modalidade mostraram. No início, a gente tem uma taxa de sucesso do device talvez um pouco menor para o device autoexpansível, porque ele tem um pouco mais de refluxo paravalvar. Mas se nós avaliamos em um ano, não há qualquer diferença significativa de mortalidade entre as duas próteses. Em relação às vantagens e desvantagens de cada prótese, eu colocaria que para Sapien 3, a balão expansível, tem como vantagem uma menor incidência de leak paravalvar, por ela ter uma maior força radial, e uma outra vantagem é a possibilidade de você fazer um oversizing significativo em anéis muito grandes, em áreas acima de 740, 760, com esse overfilling do balão. Você pode encher de 4 até 5 ml e você não vai ter uma distorção da prótese. Então, para anéis muito grandes, é uma tendência minha preferir a prótese balão expansivo. Por outro lado, a gente tem algumas desvantagens. Uma delas é uma maior taxa de mismatch em anéis pequenos. Eu tenho gradientes mais altos e áreas valvares menores quando eu utilizo a prótese balão expansivo em anéis pequenos. E talvez isso tenha uma relação até com a durabilidade da prótese, que foi uma pergunta que foi feita aqui no chat. E outra desvantagem, nós discutimos aqui extensamente, é a ruptura de via de saída, de anel, de junção sinotubular, naqueles pacientes mais suscetíveis, que tenham calcificações importantes, mas aí uma estratégia direcionada, a gente viu que pode ser possível também se fazer nesse tipo de anatomia. Excelente, Cleverson. Belo resumo aí do que a gente pode discutir ou não. O que mais?
Em relação à prótese autoexpansível, só um pouquinho aqui. Acho que já foi, né? Eu acho que foi uma mensagem aqui, acho que a mensagem final é que não existe uma prótese superior à outra, mas existe uma estratégia superior à outra, e a estratégia na TAV, na planificação, para cada prótese é fundamental. Acho que foi isso que a gente viu aqui nesses dois casos. Perfeito, de acordo. Se puder parar a sua tela aí. Excelentes considerações aí, Cleverson. Vinícius, acho que é uma pergunta em relação a fazer o pace pelo Vamos guia chegar, Safari. vamos né? chegar aí. Só quero, antes de encerrar, por causa do horário, aí depois a gente se estende aqui, quem quiser ficar na sessão. Como eu disse, uma reunião que a gente pode trazer casos para fazer. Um colega da rede me mandou esse caso hoje pedindo a minha opinião, e muito melhor do que ter a minha opinião é ter a opinião de todos aqui. Então, vou pedir para vocês votarem no dispositivo. Ele está em dúvida entre um autoexpansível e um balão expansível. Não vou entrar em detalhes do caso, mas a paciente tem esses dados da tomografia e tem alto risco para bloqueio AV pelo eletrocardiograma. Então, nós temos aqui um anel com uma área de 380 com um perímetro de 71, cálcio dos dois lados na via de saída. A coronária não parece ser um problema em termos de oclusão. Então, se vocês puderem dar o voto por vocês aí, oral, e o pessoal no chat interagir, eu acho que ia ser legal e ajudar o colega para... Então, se vocês quiserem escrever no chat aí, balão expansível, autoexpansível ou o nome da prótese, por favor. Eu vou começar com o Cristiano, vamos lá. Tem alto risco para bloqueio AV ao ECG, é isso, né? Isso. Já tem um distúrbio de condução avançado aí pelo ramo esquerdo, associado a um BAV de primeiro. 380. É um caso que poderia... Você vê como dá discussão, né? É um caso que poderia, sim, ir com a prótese balão expansível ou com a autoexpansível, ambas as próteses aqui. Eu não achei o anel excêntrico demais, não tem os diâmetros aí, mas parece um anel que não é tão excêntrico. Tem calcificação dos dois lados, mas pelo que eu estou vendo, a calcificação não se estende muito para baixo. Acho que ambas as próteses podem ser feitas com estratégias adequadas aí. Mas se esse caso fosse seu, você faria o quê? Aqui não é, a sessão não é patrocinada pela, a sessão não é patrocinada pela indústria, Cris. Eu faria balão expansível aqui. Balão. Então temos um voto para balão. Vai sair sem marcar passo. A gente tem vários votos aqui para autoexpansível no chat, ó. Inclusive a Accurate. Vou pedir para o Cleverson comentar, dar o voto dele. A Accurate tá bombando, né? A coronária é 18. Eu acho que o pessoal está preocupado com o eletro aí. Pode ser. Também as duas próteses são possíveis aqui, acho que não tem nenhuma consideração aqui. Essa calcificação, olhando aqui, a gente teria que avaliar a toma, mas a calcificação que se estende à via de saída é uma calcificação leve. Portanto, eu não consideraria que aumentaria o risco para balão expansível. Talvez, acho que seria minha prótese de escolha, balão expansível. Eduardo, você tem bastante experiência com a Accurate, estou vendo que o pessoal no chat está falando bastante dela aqui, o que você acha? Bom, eu acho... O Ederlon escreveu agora gosto do freguês, acho que é isso que eu ia responder. Mas, assim, eu vi que muita gente votou na Accurate, mas é uma opinião bem pessoal. Nesses casos que tem uma calcificação muito densa ali na região dos folhetos, eu acho que, se fosse para eu escolher aqui, eu iria com o Evolute, um shallow implant, mesmo o paciente tendo distúrbio de condução. Se a gente garantir um implante bem alto, a probabilidade de marca-passo vai continuar sendo baixa. Entre as duas, eu iria de autoexpansível, ponto. Mas entre as duas, eu acho que a chance de vazar ao final, na minha opinião, seria com o Evolute 29. O paciente tem 72 milímetros de perímetro, isso é importante. Borderline ali, né? A discussão da autoexpansível. Então, ela está limítrofe entre Accurate Small e Medium. Então, se a gente optar pela Medium, vai ficar com um grau de oversize muito bom. E se a gente está na transição entre 26 e 29 de Evolute, então se a gente escolher 29 também vai ficar com um grau de oversize muito bom. Mas eu tenho a impressão que a probabilidade de leak ao final do procedimento seria menor com Evolute 29 implante alto
do que com a Accurate M. Mas isso, enfim, é uma suposição. Com certeza Beleza. não estaria errado escolher a Accurate. Sobre a balão, Vinícius, Diga lá, ela, a gente iria com a Sapien 323 nominal, né? 380 vai dar bem Tem que ir 6% no de nominal, vai dar uns oversize. 6, 7% de oversize. Então né? seria procedimento, tem tudo com a saia, né? Ou seja, tem tudo para ir bem, né? E não precisa marcar as. Mas eu acho que comentário ambas que as próteses acho que ambas as próteses são colocadas. viáveis, mas um comentário interessante, a gente está na boca de receber a Evolute Pro, né? Esse acho que seria um aí- caso ideal, né? Porque a gente Sem dúvida. iria com um dispositivo autoexpansível, com saia e cairia muito bem para esse caso. Aí muda um pouquinho. Muda um Vinícius, mas o caso é seu, você que define, o que é que você manda aí? O caso é do colega, ele que vai resolver. Aqui pelo chat, só uma atualização pelo chat, pelo chat deu quase que um empate técnico aqui, Accurate versus Sapien 3. É mesmo? Eu não fiz a conta. Dá uma olhada aí depois. Accurate versus Sapien 3. Beleza. Pessoal, é só um recado final. Avisar que a sessão foi gravada, vai estar disponibilizado um link aí que a gente vai compartilhar com todo mundo, para quem quiser assistir ou não teve a oportunidade de assistir, ver depois. E a gente tem que encerrar pelo horário. Quem quiser ficar, eu ainda vou alongar mais uns 5, 10 minutos aqui para responder 3 perguntas, uma do Breno, uma do Said e uma do Ederlon. Então, agradeço aí, para não deixar ninguém sem resposta, né? Então, agradeço a participação, acho que a gente chegou a 150 participantes, foi muito interessante. A periodicidade dos eventos a gente ainda está discutindo, se nós vamos manter semanal ou quinzenal, mas agradeço demais, espero que vocês possam participar. A ideia é que a gente vá girando, né? Então, hoje o Cristiano e o Eduardo apresentaram um caso, na próxima sessão a gente vai mudar, então pode vir caso do Maranhão, de Brasília, de São Paulo, do Rio, enfim, a gente vai girando aí. E também estou pensando a gente agregar os colegas de outras especialidades, né? Colegas da imagem, do eco, cirurgião, os clínicos para discutir. Então hoje foi um piloto e eu acho que foi muito válido. Se vocês quiserem me mandar por WhatsApp aí sugestões, por e-mail também, eu estou disponibilizando meu e-mail para vocês, para a gente enriquecer e melhorando a sessão sempre. Agradecer a Redditor, o apoio aí da doutora Olga, do doutor André Feldman, a Angelina também, que sempre nos ajuda muito, fazendo essa parte operacional, todos os conselhos que ela nos passa. Muito obrigado a todos. Quem quiser continuar, acho que eu e o Cleverson, o Edu e o Cristiano vamos nos alongar aqui mais uns 5 minutinhos. Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Vinícius, Eduardo Obrigado, Cristiano. A primeira pergunta foi do Said, se o Said já saiu. Grande Said, uma liderança aí da cardiologia intervencionista no interior do estado de São Paulo. Perguntou sobre mexer com volume em balão expansível se afeta durabilidade. Essa é uma grande pergunta, talvez seja um dos maiores focos de estudo da indústria hoje em testes de bancada, naqueles aceleradores, né? Mas nós tivemos há 2 anos atrás um Proctor's Meeting com o John Webb, isso foi perguntado e ele respondeu categoricamente. Não temos a resposta, mas o que a indústria, junto com os médicos, acreditam, Said, é que nesses casos de borderline, por exemplo, se você deveria ir com um dispositivo menor e fazer um pouco mais de hiperinsuflação, de oversizing, porque é melhor você ter um dispositivo mais expandido, porque o medo de tirar volume das próteses é justamente você não ter uma abertura adequada do frame e aí sim você ter uma interferência na durabilidade. Então, a recomendação é sempre que você puder evitar de tirar volume, deveria evitar. E lembrar também a questão do oversizing, que você não pode passar de certos volumes com algumas próteses, né? Então, por exemplo, com a Sapien 320, você não deve passar de mais de 1 ml, a 23 mais de 2, a 26 mais de 3, e por aí vai. É certo que a 29 a gente já chegou a 4, 5 ml a mais, mas não é totalmente off-label, não é muito recomendado. Cris, tem algum comentário sobre oversizing e undersizing? Perfeito, Vinícius. Nesse meeting, o John Webb, ele na verdade, é isso que você falou, mas ele é bem categórico no ponto de vista, ele fala que a prótese é para ser implantada em valor nominal, né, em volume nominal. Então, quanto menos a gente variar, melhor. Porém, é fato que a gente mexendo no volume do balão, a gente vai ter graus diferentes de oversize, e para cada caso precisa de individualização.
Mas a ideia que a gente tem que tentar é, quanto menos variar, melhor, né? Mas em relação à pergunta objetiva do Saída, não temos essa resposta. Mas até o momento que a gente vê que as próteses, de um modo geral, estão indo muito bem, né? As Sapiens, as balões expansíveis e as autoexpansíveis nos estudos estão se comportando de forma pelo menos igual à cirúrgica. Said, obrigado pela participação aí, tu também, um grande colega nosso. O José Breno de Recife, que trabalha com o Eduardo, fez uma pergunta, então não vou mandar para o Eduardo, vou mandar para o Cleverson, sobre a questão de estimulação do marcapasso pelo fio do ventrículo, e não usar o marcapasso transvenoso provisório. Uhum. Dá para fazer em todas as próteses? Essa aí a gente deixa reservado para as próteses autoexpansíveis, né? Uma vez que a gente não pode ter falha de comando durante uma liberação de uma prótese balão expansível, por exemplo. E muitos serviços têm adotado como uma prática para você evitar aí, uma punção venosa profunda a mais aí, e o implante de marcapasso provisório. Você pode estimular tanto o Safari como o Confida, falando claramente aqui os tipos de guias. A minha impressão nos procedimentos que eu utilizei é que o Confida é um pouco melhor para se fazer isso. Mas te confesso, Vinícius, que eu acabo seguindo muito a minha prática de passar um marcapasso transvenoso. Naqueles casos que você tem preditores de bloqueio atrioventricular total, obviamente você já passa o transvenoso para se prevenir, uma vez que você sabe de antemão, às vezes o paciente tem um BRD, tem um bloqueio bifascicular, você acaba, tem uma calcificação muito importante da via de saída, tem a questão do septo membranoso, você acaba protegendo com marcapasso provisório nesses casos de alto risco de evolução para marcapasso definitivo. Eu acho que distúrbio de condução dá uma sessão inteira, né? Como conduzir, tirar marcapasso em sala, deixar, passar pela perna, passar pela jugular, enfim, ou estimular pelo fio, são questões bastante pertinentes, mas eu concordo com você, eu em prótese balão expansível eu não uso a estimulação pelo fio ventricular. Eduardo, última pergunta aí para a gente encerrar. Terapia antiplaquetária, FA, doença coronariana... Isso aí da outra sessão também. Da outra sessão inteira aí, mas rapidamente, como é que você conduz seus casos aí? Se o paciente tem DAC, vamos manter com DAPT. Hoje a gente tem tanta evidência aí que dá para suspender DAPT de forma precoce e talvez seja melhor usar só o anticoagulante associado com clopidogrel, enfim. Isso talvez junto com durabilidade sejam os dois temas mais controversos que a gente tem aí. Então, bom, pelo que vocês colocaram, já está bem claro que é uma pergunta muito, muito, muito difícil de responder. O que a gente optou aqui, assim, para agregar um pouco na discussão? Tentando ser bem didático e separando de uma maneira bem simples, eu vou separar o paciente que é só TAV, o paciente que é uma TAV, mas que ele já veio para a sala com um esquema antiplaquetário anticoagulante definido, por exemplo. Paciente que teve uma síndrome coronariana aguda, recente, fez angioplastia com stent por conta da síndrome coronariana aguda, ele já tem, pela DAC instável recente, indicação de terapia dupla. A gente vai seguir a indicação de base da terapia antiplaquetária, a TAV não vai influenciar nessa indicação. Os pacientes têm, como a paciente que o Cris apresentou, fibrilação atrial com Chades vasco elevado, já tem indicação de anticoagulação, já vem uso de anticoagulação, faz a TAV e continua somente com a anticoagulação, porque isso já estava indicado previamente. Então a gente respeita o paciente que já vem com a indicação definida, a gente segue a indicação que já está feita pela DAC, pela fibrilação atrial, pela embolia pulmonar prévia, enfim. E no outro grupo é o paciente que não tem nada, ele não usa nenhuma medicação, é virgem de tratamento antiplaquetário e anticoagulante, vai ser submetido apenas a TAV. Nesse cenário, o único estudo mais ou menos que a gente tem, um estudo de 300 e poucos pacientes, que é o ART Trial, conduzido pelo Rodrigo Cabral de Quebec, que comparou aspirina monoterapia versus aspirina mais clopidogrel, e o que a gente teve foi o desempenho clínico da prótese semelhante, mas com a taxa de sangramento naturalmente maior no grupo terapia dupla. Então, para esses pacientes TAV pura, virgens de tratamento, o que a gente faz aqui? AS mais clopidogrel, mas o nosso sarrafo para deixar em monoterapia é baixíssimo. E os pacientes muitas vezes têm risco de sangramento elevado, então, muito idoso, mulher, baixo peso, disfunção renal, independente de ser virgem de tratamento, a gente vai em monoterapia com aspirina.
Então é isso. Como sucesso, clopidogrel ainda é a diretriz, mas aqui o nosso sarrafo para deixar a imunoterapia é muito baixo para deixar a imunoterapia com aspirina. Ok. Acho que é isso, né, Cleverson? É isso. 1h50 aí de sessão, 150 pessoas. Obrigado a todos pela participação e em breve voltamos aí com o próximo capítulo. A gente ainda não definiu qual vai ser. Eduardo, Cris, Valeu, parabéns pessoal. pela Obrigado aí. apresentação e parabéns Excelentes pelo caso. apresentações. Muito bom. Obrigado. Valeu, Cleverson, Obrigado, Vinícius, gente. Eduardo. Às Um ordens. abraço. Até a próxima. Tchau, Boa pessoal. noite a Boa todos. noite.